Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre um prazer e uma alegria ter a companhia de vocês aqui conosco para prepararmos assuntos espirituais. E esperamos que todos vocês estejam bem com as bênçãos de Jeová e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na nossa reunião desse fim de semana, 1 a 7 de janeiro de 2024, nós estaremos estudando o artigo 45 da revista Sentinela. E como de costume, nesse vídeo, de maneira resumida, vamos fazer uma análise e preparação desse estudo, para que assim possamos comentar nessa parte e encorajar outros irmãos na nossa congregação. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o estudo 45 tem o seguinte tema: dê valor ao seu privilégio de adorar a Jeová no templo espiritual. Temos como base o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Adorem aquele que fez o céu e a terra. O que vamos ver? Um dos ensinos mais profundos da Bíblia é sobre o grande templo espiritual de Jeová. Mas o que é esse templo? Este estudo vai explorar detalhes sobre esse templo que encontramos no livro de Hebreus. Depois deste estudo, você vai apreciar ainda mais o privilégio que tem de adorar a Jeová. Veja a pergunta do parágrafo 1. O que um anjo está dizendo e por que isso é importante para nós? Resposta. Ele diz a toda nação, tribo, língua e povo para temer a Deus, dar a Ele glória e adorar aquele que fez o céu e a terra. E isso é importante para nós, porque é uma oportunidade de adorar a Jeová no seu grande templo espiritual. Parágrafo 2. O que é o templo espiritual de Jeová? Temos um quadro aí com o tema O que o templo não é. Então, se caso o dirigente perguntar, os irmãos podem comentar esse quadro. Veja a resposta do parágrafo 2. Esse templo não é um prédio de verdade. O templo espiritual envolve tudo o que Jeová tem feito, baseado no sacrifício de resgate de Jesus, para que as pessoas possam adorá-lo. Continuando agora os parágrafos 3 e 4, duas perguntas. A pergunta A. Por quais motivos Paulo decidiu escrever aos Hebreus? Resposta. Por dois motivos principais. Primeiro, para encorajá-los. E o segundo é que Paulo queria incentivar os cristãos hebreus a se esforçar para entender verdades novas e profundas, ou seja, o alimento sólido encontrado na palavra de Deus. Parágrafos 3 e 4, a pergunta B. E o que ele fez para ajudá-los? Paulo explicou que os sacrifícios que a lei exigia já não serviam para remover o pecado. Por isso, a lei tinha sido anulada. Agora, Paulo estava ensinando essas verdades profundas. Ele lembrou aos hebreus que uma esperança melhor, baseada no sacrifício de Jesus, era o que realmente poderia ajudá-los a se aproximarem de Deus. Parágrafo 5, a pergunta: o que precisamos entender com o livro de Hebreus e por quê? Resposta: nós precisamos entender bem tudo o que Jeová fez para que nossos pecados fossem perdoados e que pudéssemos adorar a Ele da maneira que Ele deseja. Isso porque o modo como os judeus adoravam a Deus no passado era apenas uma sombra, porque agora eles passariam a adorar a Deus de um modo melhor. Primeiro subtítulo do estudo, o tabernáculo. Parágrafo 6. Como o tabernáculo era usado? O tabernáculo era uma estrutura parecida a uma tenda que os israelitas podiam levar de um lugar para o outro quando se mudavam. Essa tenda de reunião era o lugar onde os israelitas se reuniam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas o tabernáculo também representava algo muito melhor que Jeová daria para os cristãos.
Agora o parágrafo 7. A pergunta: quando o templo espiritual começou a existir? Resposta: Paulo disse que essa tenda ou tabernáculo é um símbolo para a época atual. Então, na época em que Paulo escreveu aos Hebreus, o templo espiritual já era uma realidade para os cristãos. Ele começou a existir em 29 depois de Cristo. Naquele ano, Jesus foi batizado, ungido com o Espírito Santo e começou a servir como grande sumo sacerdote de Jeová no templo espiritual. Segundo o subtítulo do estudo, o sumo sacerdote, parágrafos 8 e 9, uma só pergunta. Qual é a diferença entre o sumo sacerdote de Israel e o grande sumo sacerdote Jesus Cristo? Com base em Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 27. Resposta: a diferença é que Jesus não precisava oferecer sacrifícios diariamente pelos seus próprios pecados, pois ele era sem mancha, separado dos pecadores. Já os sacerdotes, eles eram homens imperfeitos e precisavam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Terceiro subtítulo do estudo: o altar e os sacrifícios. Parágrafo 10. O que os sacrifícios no altar de cobre indicavam? Resposta: esses sacrifícios de animais no tabernáculo tinham que ser feitos sempre e serviam para mostrar que, no futuro, existiria um único sacrifício que livraria toda a humanidade do pecado. Continuando agora o parágrafo 11. O que representa o altar em que Jesus se ofereceu, com base em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7 e depois o 10. Ao se batizar, Jesus se ofereceu no altar simbólico que representava a vontade de Jeová. E a vontade de Jeová era que Jesus sacrificasse sua vida perfeita como humano, algo que ele fez uma vez para sempre, para cobrir o pecado de todos aqueles que exercessem fé nele. Muito bem. Quarto subtítulo do estudo: o Santo e o Santíssimo. Pergunta do parágrafo 12. Quem podia entrar no Santo e quem podia entrar no Santíssimo? Resposta: dentro do Santo havia um candelabro de ouro, um altar para queimar incenso e a mesa dos pães da proposição. Apenas os sacerdotes ungidos podiam entrar no Santo para realizar seu trabalho sagrado. No Santíssimo estava a Arca do Pacto revestida de ouro. Ela representava a presença de Jeová. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para atravessar a cortina e entrar no Santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação. E se os irmãos voltarem um pouco nessa gravura, mostra o tabernáculo, né? O modo como os judeus adoravam. Então, vem mostrando cada parte do tabernáculo, né? O santo, a cortina que separava o santo do santíssimo, ali do lado de fora no pátio, a bacia de cobre, o sumo sacerdote, né? Também o altar de oferta queimada, que ficava também ali no pátio interno. Então, bem detalhado para a gente entender como que era a adoração dos judeus naquela época. Parágrafo 13. O que o Santo e o Santíssimo do Tabernáculo representavam para os cristãos? O Santo do Tabernáculo representava a condição deles como filhos espirituais adotados por Deus enquanto ainda estão na terra. O Santíssimo do Tabernáculo representava o céu, onde Jeová está. A cortina, que separava o Santo do Santíssimo, representava o corpo de Jesus. Enquanto ele estava na terra e tinha um corpo humano, ele não podia entrar no céu como sumo sacerdote do templo espiritual. Ao entregar seu corpo como sacrifício pela humanidade, Jesus abriu caminho para a vida nos céus a todos os cristãos ungidos. Agora, o parágrafo 14. A pergunta: por que a adoração a Jeová no templo espiritual é superior à adoração que os judeus prestavam? Temos aí como base Hebreus capítulo 9, versículo 12, depois versículos 24 a 26. Veja a resposta. A adoração pura de Jeová está baseada no sacrifício de resgate feito por Jesus e na função dele como sumo sacerdote. Fica bem claro que essa forma de adoração é superior à maneira como os judeus adoravam a Jeová no passado. Quinto subtítulo do estudo: os pátios. Parágrafo 15. A pergunta: quem servia no pátio do tabernáculo?
Resposta: o tabernáculo tinha um só pátio, uma área aberta e cercada, e quem servia lá eram os sacerdotes. Nesse local ficava o altar de cobre da oferta queimada, junto com a bacia de cobre, com água, que os sacerdotes usavam para se purificar antes de realizar seu serviço sagrado. Além disso, os templos que foram construídos depois também passaram a ter um outro pátio, um pátio externo, onde aqueles que não eram sacerdotes podiam adorar a Jeová. Pergunta do parágrafo 16. Quem serve no pátio interno e quem serve no pátio externo do templo espiritual? Resposta: antes de irem servir no céu como sacerdotes junto com Jesus, os ungidos servem fielmente aqui na terra, ou seja, no pátio interno do templo espiritual. Já os da grande multidão, que apoia lealmente os irmãos ungidos de Cristo, o apóstolo João, numa visão, viu eles em pé diante do trono, ou seja, esse lugar corresponde ao pátio externo do templo, onde a grande multidão presta serviço sagrado dia e noite aqui na terra. Sexto e último subtítulo do estudo. Bastante subtítulos, não é mesmo, irmãos? Nosso privilégio de adorar a Jeová. Parágrafo 17. Que sacrifícios nós temos o privilégio de oferecer a Jeová? Resposta: hoje, todos os cristãos têm o privilégio de oferecer sacrifícios a Jeová usando seu tempo, energia e recursos para apoiar tudo o que o reino de Deus está realizando. Como o apóstolo Paulo disse aos cristãos hebreus, nós podemos oferecer sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios que fazem declaração pública do seu nome. Lembrando, queridos irmãos, que frutos de lábios não é somente na pregação, os seus comentários também, em estudos como esse de A Sentinela, também na reunião de meio de semana, isso também são frutos de lábio, que dão louvor e glória a Jeová. Agora, parágrafo 18. A pergunta: que coisas precisamos sempre fazer e o que nunca devemos esquecer, com base em Hebreus capítulo 10, versículos 22 a 25. Paulo falou sobre várias coisas que precisamos fazer para adorar a Jeová. Essas coisas incluem sempre orar a Jeová, pregar a outras pessoas sobre a nossa esperança, estar presente nas reuniões junto com a congregação e encorajar uns aos outros, ainda mais ao passo que nós vemos chegar o dia de Jeová. E nós nunca queremos esquecer o que aprendemos sobre o grande templo espiritual e o maravilhoso privilégio que temos de adorar nosso grandioso Deus, Jeová. Muito bem, queridos irmãos, vamos fazer agora uma breve recapitulação do nosso estudo. Perguntas de recapitulação. Você consegue explicar? Primeira pergunta: por que o apóstolo Paulo quis escrever aos cristãos hebreus? A resposta, irmãos, está nos parágrafos 3 e 4, na pergunta A. Por dois motivos principais. Primeiro, para encorajá-los. E o segundo é que Paulo queria incentivar os cristãos hebreus a se esforçar para entender verdades novas e profundas, ou seja, o alimento sólido encontrado na palavra de Deus. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: por que o modo como os cristãos adoram o templo espiritual é superior ao modo como os judeus adoravam a Jeová? A resposta está no parágrafo 14. A adoração pura de Jeová está baseada no sacrifício de resgate feito por Jesus e na função dele como sumo sacerdote. Fica bem claro que essa forma de adoração é superior à maneira como os judeus adoravam a Jeová no passado. Última pergunta de recapitulação: o que sempre devemos fazer e o que nunca queremos esquecer? Então a resposta está nesse último parágrafo que acabamos de ver, o 18. Paulo falou sobre várias coisas que precisamos fazer para adorar a Jeová. Essas coisas incluem sempre orar a Jeová, pregar às outras pessoas sobre a nossa esperança, estar presente nas reuniões junto com a congregação e encorajar uns aos outros, ainda mais ao passo que nós vemos chegar o dia de Jeová. E nós nunca queremos esquecer o que aprendemos sobre o grande templo espiritual e o maravilhoso privilégio que temos de adorar nosso grandioso Deus, Jeová. Queridos irmãos, que estudo encorajador vamos ter esse fim de semana.
Esperamos que cada um de vocês, assim como nós aqui, tirem o máximo de proveito desse estudo. E muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês com o nosso canal. Esperamos que Jeová abençoe cada um de vocês com seus comentários na reunião de fim de semana. Agora, conforme sempre falamos, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e, se também for possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que precisam dessa ajuda. Que vocês todos tenham um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.